Em uma noite de tempestade no deserto de Roosevelt, Novo México, um fazendeiro e seu filho descobrem destroços inexplicáveis espalhados por sua propriedade. Mas o que eles encontraram não era apenas uma confusão de metal retorcido, era um ponto de partida para um dos maiores mistérios da ufologia mundial. Prepare-se para mergulhar no enigma de Roosevelt, onde a verdade é mais estranha do que a ficção. Como um amante de mistérios e entusiastas por desvendar o segredo mais profundo da história, sempre me fascinou a ideia de explorar os enigmas não resolvidos que permeiam o nosso mundo. No entanto, havia um mistério que escapava à minha percepção, um enigma que estava escondido nas sombras do tempo e da desinformação. Foi apenas há 6 meses atrás que eu descobri o intrigante incidente de Roosevelt, um evento que desafia a compreensão humana e levanta questões fundamentais sobre nossa relação com o desconhecido. Desde então, tenho me dedicado a desvendar os segredos por trás desse fascinante mistério, determinado a compartilhar minha descoberta com aqueles que compartilham minha paixão pela verdade e pela aventura. No início de julho, após uma noite de tempestade, o fazendeiro William McBrizzle, ao lado de seu filho, de 8 anos, andavam a cavalo por sua propriedade, vendo os possíveis estragos causados pela chuva. Ele encontrou um campo cheio de destroços em um raio de 4 quilômetros. Um dos materiais que chamou a atenção de McBrizzle foram algumas lâminas bastante maleáveis, que não se rasgavam e, ao serem amassados, voltaram à forma original sem nenhum arranhão. O fazendeiro guardou alguns destroços em seu celeiro e se dirigiu ao xerife no dia 5, pois no dia anterior havia sido feriado da independência americana. O que se sucedeu depois disso até hoje causa fascinação, espanto, dúvida e curiosidade. Após noticiar a queda de um disco voador, a imprensa foi obrigada a mudar a manchete, afirmando que se tratava de um balão meteorológico. Nessa história se destaca o Major Jesse Marcel, o primeiro militar a encontrar os destroços e levá-los para o seu quartel. Porém, antes disso, Marcel passou em sua casa e mostrou alguns objetos à sua mulher e o seu filho, Marcel Jr. Ainda lembram das lâminas que não se amassavam e de bastões com desenhos que lembram hieróglifos. O major foi autorizado a tratar do caso como uma legítima queda de um disco voador. Marcel, ao levar os destroços para o escritório de seu superior, depositou-se em uma antessala e dirigiu-se à sala onde era esperado. Lá soube de uma ordem vindo de Washington. Determinavam que mudassem a versão de queda de UFO para a queda de um balão meteorológico. Surpreso com a ordem, ele ainda teria mais um choque. Ao chegar à antessala, todos os destroços haviam sumido e no lugar o tal balão acidentado. A imprensa também estava presente e Marcel foi convidado a posar segurando o balão, afirmando que tudo não passava de um mal-entendido. Nas fotos ele parece sorrir, mas não consegue disfarçar o seu espanto. Segunda-feira, 7 de julho, 13 horas. Glenn Dennis, da funerária Ballard, em Roosevelt, recebe o comunicado de um dos oficiais da base. Qual o tamanho dos caixões herméticos que o senhor tem? São pequenos? Há estoque? Dennis fica perplexo e quer saber se houve algum tipo de desastre nas proximidades. Diz que não tem estoque e que demoraria umas 24 horas para conseguir o material. Por que os oficiais da base estariam interessados nos caixões herméticos da funerária, em meio a um suposto desastre? Como a resposta de Dennis sobre os caixões herméticos influenciou as ações dos oficiais da base ou a investigação subsequente? Você vai entender o porquê dessas perguntas. Shirley, ex-assistente de Albert Einstein, afirmou que o físico teórico fez uma visita guiada a um disco voador que havia caído em Roosevelt, no Novo México, nos Estados Unidos. A mulher ainda revelou que o criador da teoria da relatividade também acompanhou a autópsia do corpo de um alienígena. A ex-assistente detalhou o que eles viram em uma série de gravações feitas pouco antes da sua morte, em 2015, e que se tornaram públicas somente agora. De acordo com ela, a nave alienígena que supostamente havia caído em julho de 1947 parecia danificada de um lado. Era em formato de disco, uma espécie côncava. Seu tamanho chegava a 1/4 do chão do hangar. O corpo da nave era o que o chamaria hoje de um material bastante reflexivo, mas quando você se aproxima dele, era bastante opaco. Estavam muito curiosos sobre quais eram os materiais, contou.
Alguns dos especialistas puderam olhar mais atentamente, incluindo o meu chefe. Para mim, todos eles se pareciam. Eles tinham cerca de 1,5 m de altura, sem cabelo, com cabeças grandes e enormes olhos escuros. E sua pele era cinza como um leve tom esverdeado. Como a relação da ex-assistente afeta a nossa compreensão da história e da contribuição de Albert Einstein para a ciência. Autópsia dos alienígenas. Em 1995, um documentário que foi ao ar no canal Fox, Aliens Autopsy, apresentou a filmagem da suposta autópsia do ocupante do OVNI. Na filmagem, uma figura humanoide sem vida está sobre uma mesa, e uma ferida aberta pode ser vista em uma perna direita. O ser tem tronco e barriga arredondados, olhos escuros e bugalhados, bem como uma cabeça sem pelos, muito maior do que o crânio humano médio. Figuras com trajes protetores brancos circulam o cadáver e realizam uma dissecação metódica. No final das contas, o incidente de Roswell continua sendo um dos enigmas mais intrigantes e discutidos da ufologia. As perguntas persistem. Foi um balão meteorológico como afirmado oficialmente ou algo a mais? A falta de transparência do governo dos Estados Unidos levanta dúvidas sobre a versão oficial dos eventos. O que aconteceu com o resto dos objetos e os supostos corpos do alienígena? E o mais importante, o que o incidente de Roswell nos ensina sobre a busca pela verdade e a natureza da crença? Independente das respostas, uma coisa é certa: o mistério de Roswell continuará a fascinar e intrigar as mentes curiosas por muitas gerações. Agora me diga você, o que acha dessas histórias? Não passa de uma história para boi dormir ou você acredita que o governo americano está escondendo este caso às 7 chaves?